Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Pastor Silas, é quase desnecessário, mas eu vou fazer. Fala da minha alegria e do quão honrado a gente sente em poder compartilhar a palavra de Deus num evento desse. É a 10ª edição, né? Eu amo a proclamação da palavra de Deus, mas como foi dito aqui antes, pastor Silas falou sobre a importância de que você se mantenha em expectativa, e eu quero te encorajar um pouquinho mais em relação a isso. É importante que você acredite que você está num ambiente que não é um ambiente só de instrução natural, é um ambiente do sobrenatural. Por favor, diga amém. Tudo que Deus precisa é um segundo de bobeira da sua parte, quando você baixa a guarda, se faça vulnerável, e pode ser um momento de adoração, pode ser um momento de oração, e quando você se fizer vulnerável, Ele vai tocar. E eu acredito que você pode ser surpreendido nesses dias. Então mantenha a sua expectativa elevada. Eliseu recebe a visita de um rei de Israel chamado Jeoás, e ele diz para ele: atira no chão. A Bíblia diz que o homem atirou 3 vezes e parou. E quando parou, Eliseu ficou muito indignado com ele, dizendo: 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido. Ele olha para Jeoás e diz: agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Eu quero te fazer a pergunta: quem determina a quantidade de vitórias que você tem depois que você sai de um ambiente profético? É você mesmo, com a atitude que você tem nesse ambiente. Então, se você der só 3 flechadas no chão, é só isso que você recebe. Se você ousar dar mais, você pode ampliar aquilo que está à sua disposição. Então creia, mantenha a sua expectativa alta. Vira para alguém ao seu lado, fala para ele: mantenha a sua expectativa alta. Fala para ele: Deus vai surpreender você. Amém? Vamos crer nisso? E se não for pedir muito, fala uma coisa a mais só para o vizinho, a menos que você não goste mesmo dele. Aí você pode falar: não quero falar com você. Mas, Deus, você dá corda, tem uns que fazem isso mesmo, uns gaiatos. Fala para ele assim: deixa Deus te usar, Vaz, e me dá um livro desse de presente depois. Vai que cola. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Quem achou, diga amém. O texto sagrado diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Deixa esse texto aberto um pouquinho mais. Pai, nós clamamos uma vez mais graça e favor do Senhor. Clamamos que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, se mova não apenas nesse lugar e ambiente, mas no íntimo de cada um de nós, trazendo entendimento espiritual, revelação da Tua Palavra, trazendo aplicação personalizada da Tua Palavra dentro de cada um de nós. E clamamos que, como disse o profeta Isaías, ou como o Senhor por boca do profeta disse, que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Que ela traga não apenas instrução, orientação, correção, encorajamento, mas que ela de fato nos toque e produza alinhamento nas nossas vidas. É o nosso clamor no nome de Jesus. E pela certeza de que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em Te dar louvor, glória e honra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu olho para esse texto do apóstolo Paulo e eu percebo algumas palavras que elas merecem destaque aqui. Quando o apóstolo faz menção aqui de algumas palavras, eu acredito que nós podemos, no meio de todas as suas declarações e afirmações, nós podemos classificá-las aqui como chave.
palavras-chave no entendimento. A primeira delas, com certeza, é essa expressão que nós lemos, filhos. Ele começa e termina falando da perspectiva de filho. Inicialmente, ele fala de um filho qualquer, de alguém. Um exemplo genérico, mas depois ele termina dizendo que nós somos filhos. E destaca essa nossa posição como filhos de Deus. Ele também fala da consequência de ser filho, tanto no exemplo genérico, como na aplicação que ele faz para nós, dizendo que nós somos herdeiros. Se não for pedir muito, eu queria que você repetisse comigo, diga filhos. Diga comigo, herdeiros. Outro dia alguém perguntou, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é só didático mesmo. É só para te ajudar a lembrar aquilo que é mais importante. Agora, há uma frase que não pode ser ignorada. É a frase, até o tempo determinado. E nós vamos mexer nesse assunto. Mas outra que merece atenção, é essa que está no início do versículo 3, que diz, assim também nós. Ele começa dando uma ilustração, apresentando o que a gente pode classificar aqui de uma parábola, de uma alegoria. E depois no verso 3 ele diz, assim também nós. Ou seja, ele estabelece um padrão através dessa ilustração para depois fazer a aplicação nas nossas vidas. E quando a gente pensa na aplicação prática, ou no paralelo que ele está indicando para a vida espiritual, em primeiro lugar, nós não podemos assassinar a boa interpretação do texto e temos que reconhecer que, em primeiro lugar, ele está falando da vinda de Cristo na plenitude dos tempos para nos fazer filhos. Os israelitas já estavam numa aliança com Deus, já tinham direitos às promessas que haviam sido feitas, mas ele compara essa situação antes da vinda de Cristo à condição do filho, que mesmo que seja herdeiro, por ser menor, está nivelado a um escravo qualquer. Ele diz que a transição da escravidão, nosso estado debaixo da lei, para agora o lugar de filiação e herança em Cristo se deu no tempo correto. Mas ao mesmo tempo em que ele está falando disso, nós não podemos negar que ele também indica, ao lançar mão do exemplo que foi dado. Alguns estudiosos discutem se isso era só um costume comum no Império Romano ou se havia se tornado lei. Você vai perceber referência às duas coisas nas literaturas antigas. Provavelmente ela pode ter começado como um costume, evoluído a uma lei. Em alguns lugares pode ser que seja lei, em outros que são costume. Eu não quero nem discutir porque isso não é importante. Porque para nós se era lei ou costume, já não tem a menor importância. O fato é que Paulo toma isso como um exemplo e diz que tem uma aplicação para as nossas vidas. Eu e você hoje estamos na posição de filhos de Deus. Essa é a hora que você dá um amém. E a Bíblia diz, se somos filhos, também somos herdeiros. Nós temos uma herança extraordinária em Deus. No entanto, algo que eu e você precisamos entender é que o acesso à herança plena não acontecerá de forma automática só porque você é filho. Não, pastor, mas eu também tenho muita fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você só com fé. Ninguém vai negar que fé é essencial, é crucial e é vital. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos discutir a importância da fé. Agora eu quero te garantir, e vou citar poucos textos para te provar isso, que só com fé você não alcança tudo que Deus tem para a sua vida. Em Hebreus 6,12, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não herda a promessa só com fé, você precisa de fé e algo mais. E aqui nós vamos falar desse algo mais como sendo a perseverança. Mas em 2 de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz, acrescentai a vossa fé. A fé que é a base, o fundamento já está lá. Mas ele diz, você tem que somar algo mais à fé que já está aí. Acrescentai a vossa fé, o conhecimento, a diligência. Ele vai falando de virtudes. E ele diz, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo, não adianta você pensar que vai ter tudo que Deus tem só com fé. Você precisa entender algo mais. Digo isso porque nós somos uma geração privilegiada. Mesmo que a reforma protestante, que tem uma mensagem clara de que a salvação é pela fé, reconhecendo a expressão da graça e não por obras, mesmo que a mensagem protestante já tenha feito 500 anos, no ano passado, eu acredito que só algumas décadas a igreja começou a amadurecer um pouco no entendimento de fé, do como ela é importante. Mas nós saímos de um extremo, onde se havia pouco entendimento, ensino e aplicação prática da fé, para um outro, onde a gente acha que tudo que precisa, que um crente precisa para viver o que Deus tem, é fé.
E de acordo com o que Paulo está falando aos Gálatas, você precisa de algo mais. Ele está dizendo, se você quer viver a herança plena, você vai precisar não só de fé, mas de maturidade. E diz o filho, enquanto menor, em nada difere de um escravo. É herdeiro legalmente, mas não é tratado de forma distinta, até o tempo determinado pelo pai. E até que chegue esse tempo, o filho está debaixo de tutores e curadores. A NVI diz guardiães e administradores. Por quê? Porque não tem maturidade para a gestão da sua herança. E você não coloca uma herança expressiva na mão de criança. Então Paulo está nos mostrando que se eu e você queremos crescer naquilo que Deus colocou à nossa disposição, é necessário maturidade. E esse é o ponto principal do que eu quero explorar nessa noite. Particularmente gostei muito da frase que o Drummond Lacerda usou no livro dele, Fora do Alcance das Crianças. Você deve ter visto isso em alguma caixinha de remédio, em algum produto químico, né? E outro dia eu fiz uma pergunta para um grupo de irmãos. Eu falei, o remédio é algo bom ou ruim? A maioria respondeu bom. Eu falei, depende. Depende de quem usa. Depende da capacidade de gerenciamento que alguém usa. Porque o mesmo remédio que pode salvar a vida de alguém pode ser letal na mão de crianças que não sabem administrar a sua dosagem ou que não têm noção do que ele pode proporcionar. Então, se você me perguntar, herança é algo bom ou ruim, principalmente herança em Deus, eu vou te responder da mesma forma, depende. Talvez você já pense no remédio como algo bom, pela perspectiva de alguém que, naturalmente falando, é maduro. Então você já enxergou o outro lado. Mas se você conhece alguma família que viveu a tragédia de uma criança que teve acesso a algo danoso e talvez até letal, então você tem um entendimento um pouquinho maior de que pode servir para uma coisa e pode servir para outra. A verdade é que muitos de nós, se entrarmos na herança que nos está disponível sem maturidade, nós vamos bagunçar as coisas para a gente e talvez para os outros. Então eu quero falar de maturidade. Mas eu vou pedir sua paciência para dar uma voltinha primeiro. E antes de falar de maturidade, eu quero primeiro falar da herança. Por quê? Porque culturalmente falando, nós somos um povo que não valoriza a herança. Pelo menos quando ouve a palavra. Por que não? Porque a maioria de nós não recebeu uma herança. E aqueles poucos de nós que receberam uma herança, provavelmente, não tiveram acesso a uma herança muito expressiva. Outro dia eu estava falando com um irmão, ele falou, puxa pastor, tá numa correria aí, tal, esses dias, e ele tocou no assunto como se fosse algo ruim, pesado. Eu falei, o que está rolando? Não, o inventário todo aí de uma herança. Eu falei, uma herança? Você está falando desse jeito? Tive aí, ganhei uma casa como herança. Eu falei, meu irmão, e tu está falando de um jeito desanimado? Ele falou, pastor, primeiro o senhor não sabe a casa. Ela não é lá essas coisas. Segundo, vai ser partilhada com 25 herdeiros. Ele falou, talvez o processo da partilha custe mais do que aquilo que nós vamos receber. Então, muitos de nós não tivemos acesso a uma herança, pelo menos nada expressivo. Meu pai, quando foi para a glória, deixou um legado de fé e um legado familiar extraordinário. Mas dinheiro para a mamãe e para o filho não ficou praticamente nada. E porque a maioria de nós não viveu a experiência, a gente acaba reproduzindo um estilo de vida que não constrói também para a próxima geração. Diferente de culturas como na América do Norte, na Europa, onde se trabalha demais aquilo que vai se construir e deixar para os filhos, nós não temos. Então, quando a gente ouve falar de herança, é uma coisa distante. Ou quando muito parece parte daquele momento de diversão, quando você assistiu algum filme, que alguém descobriu que era um herdeiro, seja por ser parte da linhagem de alguém, ou por ter sido incluído num testamento, e da noite para o dia o camarada ficou milionário ou bilionário. E por alguns momentos a gente sorri, tem um pouquinho de inveja, pensando o que nunca aconteceu conosco, e depois aquela utopia desaparece com o fim do entretenimento. Ou seja, quando eu e você vamos ler o que a palavra de Deus fala sobre herança, nós já temos um bloqueio, que não permite a gente sonhar com algo prático, com algo acessível. A palavra herança, pelo menos na perspectiva espiritual, não é algo que provoca muita reação nas pessoas. Então me permita gastar um pouquinho de tempo valorizando a herança. Porque se a gente não valorizar o lugar onde queremos chegar, o caminho de acesso a ele que eu quero apresentar também não vai ter valor. Mas se a gente conseguir valorizar a herança, provavelmente nós vamos valorizar um pouquinho mais o caminho de acesso a ela. Então a primeira verdade básica
que eu e você sabemos é que nem todo mundo é filho de Deus, embora o ditado diga que sim, nós sabemos que não. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Ser filho de Deus é algo que acontece quando nós recebemos a Cristo. E a partir desse momento, nós entramos nesse lugar da declaração de Paulo aqui em Gálatas 4, 6 e 7. Aliás, vou dizer que eu gosto mais da declaração de Romanos 8. Ele está dizendo basicamente as mesmas coisas, mas lá ele usa uma frase a mais. Em Romanos 8, no versículo 17, Paulo ainda diz assim: e se somos filhos, também somos herdeiros. Ele diz, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Assim como cooperador é um operador juntamente com. O que esse texto me mostra? Que eu sou tão herdeiro de Deus quanto Jesus Cristo é. Que toda herança que Jesus tem à disposição dele, eu e você, estamos no mesmo patamar. Estamos no mesmo nível de direito à herança que o próprio Jesus tem. Eu acho que você ainda não entendeu do que nós estamos falando. Vamos chegar lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: tudo é vosso. Um dia eu estava falando disso num grupo, o irmão falou, não, pastor, isso tudo é vosso é meio retórico, né? Não é bem tudo. Eu falei, vamos ver o versículo todo? Se você olhar 1 Coríntios 3, 22, ele diz assim: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então vamos pegar o caminho agora inverso. Cristo é um pouco ou totalmente Deus? É uma pergunta, vamos lá. Cristo é um pouco ou totalmente Deus? Totalmente. Nós somos um pouco ou totalmente de Cristo? Se você avaliar seu nível de entrega, talvez não seja totalmente. Se você olhar o direito de compra pela redenção realizada, você é totalmente dele. Então Cristo é totalmente de Deus. Nós somos totalmente de Cristo. Mas quando ele diz tudo é vosso, é só retórica. É só uma forma de falar. Irmão, eu e você não conseguimos ainda entender o que é que está à nossa disposição. A herança que nós temos é algo extraordinário. Outro dia alguém falou, não pastor, mas isso é para quando chegar no céu. Eu falei, eu não nego que é um aspecto futuro da herança. Mas daí a você descartar o aspecto presente, também é ignorância. Porque em 1 de João 3,2 a Bíblia diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. E diz, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Irmão, para pensar nisso. Hoje nós somos filhos e depois não foi revelado o próximo nível. Vai ter alguma atualização. Vai ter algum upgrade. Então hoje é filho, daqui a pouco ele diz, vocês não têm noção do que vem. Outro dia eu estava falando disso e o irmão ficou empolgado. Falou, nós vamos ser a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, menos. Mas deixa eu te dizer, se ser filho é agora e a gente nem sabe o que vem depois, você vai deixar para usar o direito de filho só para depois. Está na hora de nós começarmos a entender o que está à nossa disposição agora. Hoje. E um dos textos que mexe comigo é quando eu fico lendo lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E vejo o que eu vi uma vez um pastor classificar de a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Quando o filho mais velho chega em casa, vê aquela festa toda, ele pergunta para um dos servos, quem é que está pegando? O cara diz, está sabendo? Não, seu irmão voltou. E seu pai está dando a maior festa. Pensa no irmão aborrecido, indignado. Daqui a pouco o pai fica sabendo, vai para o lado de fora da festa, porque ele se recusou a entrar. O que está vendo, meu filho? O menino indignado. E diz, esse seu filho, nessa hora já não é mais nem irmão dele. Esse é o filho que desperdiça tudo que tinha, da forma como fez, o Senhor recebe de volta com festa. Eu que estou aqui todos esses anos, te servindo com fidelidade, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festar com os meus amigos. O que é a teologia do cabrito? Ela envolve o comportamento daqueles crentes que não entende o que é deles. O pai olha para ele, se fosse um pai paulista teria dito, não estou entendendo. O pai olha para ele e diz, meu filho, tudo o que é meu é teu. Olha todos esses rebanhos, tudo que você consegue enxergar, é tudo teu. Eu não tinha que te dar nada daquilo que já é teu. Você não entendeu o que você tem, você nunca usufruiu o que você tem. Você podia ter feito churrascada com seus amigos a hora que quisesse, mas você não sabe o que é teu. O problema não sou eu como pai que não te dou as coisas, o problema é que você não entende o lugar que você tem. E tem muita gente vivendo nesse lugar, espiritualmente falando.
Um dos textos que mais me empolgam quando fala de herança, está lá em Mateus 15. Quando Jesus encontra aquela mulher cananeia, ou melhor falando, a mulher cananeia, o Ciro Venice, quando chegar no céu, eu quero saber o nome dela, quero ser apresentado, cumprimentá-la, agradecê-la, porque ela me inspira. Na verdade, Jesus vem passando e a mulher começa a pedir uma intervenção de Jesus. Ela diz: Senhor, tem misericórdia, minha filha está horrivelmente endemoniada. Se você olhar lá o Evangelho de Mateus, diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus passa batido. Nas palavras da minha filha adolescente, Jesus deixou a mulher no vácuo. Não falou nada. Agora, a mulher vai para o próximo nível da insistência, da perseverança. A hora que Jesus passa, não para e não fala nada, ela eleva o tom de voz. E ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela começa a gritaria, os discípulos correm no mestre e dizem: se não vai atender a mulher, dispensa. Porque está pegando mal para nós. Era o grupo das relações públicas. E disse: o senhor tem um motivo para não atender, dispensa. O que não dá é para essa mulher ficar gritando e todo mundo ver que o senhor não está atendendo ela. Eu lembro de uma vez que eu falei com um gerente de banco sobre um problema. Ele falou: pastor, posso te dar uma dica? Quando ninguém estiver resolvendo, começa a gritar. Eu falei: não pode ser assim. Ele falou: pior que é, quem grita recebe atendimento depressa, mobiliza um monte de gente. Eu não sei se a mulher já teve esse tipo de conselho ou de aula, mas ela começa a gritar, e enquanto os discípulos vão reunir com Jesus, ou atende ou dispensa, a mulher aproveita e oportunista, ela chega e se prostra diante de Jesus, o adora, insiste mais uma vez, e dessa vez Jesus pelo menos dá uma resposta. A maioria de nós não queria ter ouvido a resposta, mas pelo menos ele ainda deu uma resposta. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala para ela, se você for rápido de endereço, me acompanha ali em Mateus 15. A primeira coisa que Jesus fala para ela, versículo 24. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em primeiro lugar, ele está dizendo: você não é judia, você não é do povo hebreu, você não está debaixo da aliança firmada com Abraão, e nesse momento você não é prioridade. A gente precisa entender o que está sendo dito aqui. O verso 26 nos mostra que ele de novo diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Outro dia alguém falou: pastor, eu entendi direito, Jesus chamou a mulher de cadela, é isso? Eu falei: não. O termo cão na Bíblia, ele é negativo, pejorativo. De fora ficarão os cães, não dei aos cães o que é santo. Mas aqui, quando ele usa o termo cachorrinho, ele está falando do animal de estimação. E não é de hoje que a humanidade tem essa inclinação. O exemplo que Natan dá a Davi fala de uma ovelhinha de estimação. Comia, dormia dentro de casa. É disso que ele está falando, de um animal de estimação. Ele entra na casa, é bem recebido, é querido, mas não é parte da família. Eu lembro que mais ou menos isso deve ter acontecido em 2006, então há pelo menos 12 anos atrás. Isso era febre em Curitiba, eu não sei como foi no Rio e em outras partes do Brasil. Mas a gente tinha o hábito de colocar uns adesivozinhos de família, desenho de família na parte de trás do carro. E a gente tinha lá o adesivo do papai, da mamãe e dos 2 filhos, um casal, né, representando meus 2 filhos, Israel e Alice. Eles têm 3 anos de diferença, Israel mais velho. E eles começaram uma campanha dizendo: pai, tem que colocar a figura de um cachorrinho. Eu falei: não, mas pai, e o nosso cachorro? Ele não é parte da família, eu dizia. Pai, ele é da família. Não, não é. Pai, ele mora dentro de casa, mas não é da família. Pai, ele não é da família. Um dia eu vi um deles chamando o cachorro e botando o sobrenome Subirá. Eu falei: pode parar, isso não é sobrenome de cachorro, não. Mas pensa numa discussão, porque eles não desanimavam. Um dia eu falei: vamos resolver o assunto hoje. Vamos deixar alguém ser juiz sobre a nossa discussão. E vamos deixar nada mais, nada menos do que Jesus responder. Vim desse texto. Falei: Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos, lançá-los aos cachorrinhos. Ele diz: não estão no mesmo nível, não estão no mesmo patamar. Falei: me recuso a colocar o adesivo do cachorro do lado do meu filho. Eles olharam para mim e disseram: apelou, hein, pai? Mas pensa na discussão que acabou depois da gente citar a declaração de Jesus. O que Jesus está dizendo para essa mulher? Ao que eu e você precisamos entender é que no plano de Deus há uma ordem. Paulo escreve aos Romanos e diz que Deus não faz acepção de pessoas e que salvação é para todo que crê. Por favor, diga amém. Só que ele diz: primeiro do judeu, depois do gentil. Salvação é para todo mundo. Deus faz acepção? Não. Mas tem ordem? Tem.
Primeiro do judeu, depois do gentil. Jesus deixou claro, e ele fala isso em Mateus 10, quando envia os seus discípulos, e diz, não pare em aldeia de samaritano, não se enrosque com gentios no meio do caminho, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Há um desdobramento no plano de Deus. João diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Então há um desdobramento para os gentios, para o resto do mundo, que inclui eu e você. Nesse momento, Jesus está no ministério focado aos judeus. O tempo dos gentios ainda não entrou. E Jesus está dizendo para essa mulher, eu não posso te colocar no mesmo nível que os outros. Agora, o que é que ela responde? Olha o verso 27. Ela, contudo, replicou, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe diz Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. A Bíblia diz, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos tentar entender o que Jesus falou, que a mulher respondeu. E diz, eu não posso nivelar você com os judeus. Eles, nesse momento, por causa de uma promessa e uma aliança feita com Abraão, têm a posição de filhos na casa. Você, como gentia, pode andar, transitar, ser querida, aceita por eles, como um cachorrinho de estimação é numa casa. Mas você não está no mesmo nível deles. A mulher olha e diz, mas cá entre nós, os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando, estão? Ela diz, tem comida caindo da mesa. Ela diz, eu não quero usurpar o lugar dos filhos. Mas já que eles não estão aproveitando, me deixa pegar sobra, rebaba. Segura, espera. A pergunta que eu quero fazer para você, se com sobra que cai da mesa dos filhos, já tem cura e libertação para a casa de alguém, o que não está à sua disposição, quando você entender o direito dos filhos e se sentar à mesa para usufruir o que é seu. A igreja ignora a sua herança. A igreja ignora aquilo que tem em Deus. Poucos são aqueles que estão se deixando despertar. Há uma herança extraordinária. Pastor, como eu entro nela? Agora eu quero te dizer, não é só com fé. Se você quer viver a plenitude, a determinados níveis do começo, que você alcança com fé. Mas se você quer viver a plenitude, então você vai entender por que o herdeiro não poderia, enquanto menor, ser tratado de uma forma diferente dos escravos. Quando você coloca herança na mão de criança, você vai comprometê-la. Um dia desse, um irmão falou para mim, pastor, eu estava lendo uma reportagem. Eu falei, me chamou a atenção. Porque ele me diz, isso inclui os países de primeiro mundo, e não só os de terceiro mundo. Ele diz, 90 e tantos % das pessoas que ganham na loteria vão perder todo o dinheiro que ganharam e voltar à bancarrota. Em menos de 2 anos, a maioria não passa de 1 ano e meio. Ele olhou para mim e falou, essa é a maior prova que o dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, irmão, eu não quero discutir a parte espiritual. Nem vou falar a favor e nem contra. Então não estou fazendo apologia a nada aqui. Eu falei, uma outra matéria que eu li, fala da nova geração daqueles filhos que herdam impérios milionários e conseguem, em poucos anos, botar no chão tudo que a geração anterior levantou. Isso não é necessariamente porque o dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, o que o senhor acha que acontece? Eu falei, nos 2 casos, ainda que possa haver também elementos espirituais, nós temos que levar em conta. A maior parte das pessoas que teve acesso a muito recurso, não estava pronta para a gestão disso tudo. Não tinha estrutura emocional, não tinha maturidade para lidar com isso. Agora, se Paulo está fazendo uma aplicação disso para o aspecto espiritual, significa que isso tem a ver com o jeito de ser e com a estrutura do homem. O filho pródigo que ganhou herança, o que é que fez com ela? Dissipou. Isso, infelizmente, a gente não vê toda hora, porque não é todo mundo que tem acesso à herança. Se a gente tivesse herança em larga escala, a gente veria desperdício de herança em larga escala. Porque as pessoas não entendem a necessidade de estarem prontas e preparadas para entrar num nível de gestão maior do que aquilo que viveram até então. E eu quero te dizer que no reino espiritual não é diferente. Por que você acha que em 1 Timóteo 3, 6 e 7, Paulo diz, não ordene um neófito, um novo convertido. Irmão, Paulo, recém-convertido, estava fazendo estrago no reino das trevas e abençoando muita gente. E eu não estou dizendo que um novo convertido não pode ser bênção para os outros. Mas há uma diferença enorme entre ser um soldado na linha de frente e já querer ser capitão de tropa. Paulo diz, se você colocar um neófito novo na fé, ele vai se ensoberbecer, ele vai cair na condenação do diabo, ele vai se perder, porque não tem estrutura para ocupar esse lugar e nem aquilo que lhe será confiado.
Então, a mesma verdade se aplica ao reino espiritual. Aliás, eu quero te dizer, querido, eu acredito que a igreja hoje sofre mais com líderes imaturos do que com a falta de liderança. Quando você olha Paulo e Barnabé saindo na primeira viagem missionária, eles vão plantando igreja em vários lugares. A Bíblia nos mostra que quando eles chegavam e plantavam uma igreja, depois de dar um gás ali alguns meses, eles diziam, segura a onda, nós vamos para outra cidade, e deixavam eles sem líder. Atos 14 nos mostra que depois eles vêm fazendo o caminho de volta nas cidades, levantando os primeiros presbíteros, porque até então não tinha líder. Desde o início eles já estavam passando a mensagem, é melhor ficar sem liderança do que botar um líder imaturo, porque líderes imaturos fazem mais estrago do que falta de liderança. E acredito que uma das coisas que nós mais precisamos entender hoje em dia, para não só viver a plenitude do que Deus tem, mas para administrar de forma correta o ministério, é entender a importância de maturidade. Porque nós temos um monte de gente que não está trilhando o caminho do crescimento. Irmão, Paulo já era um gigante na fé. E segundo aos Coríntios 12:7, ele fala de uma forma muito clara, por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Irmão, se Paulo, depois de tudo que andou, ainda podia se perder no orgulho, a pergunta não retórica, mas prática é, e nós? Você acha mesmo que tu já está tão melhor do que o Paulo? Você está num nível que o orgulho nunca te toca? Não, pastor, eu me orgulho da minha humildade. Eu comecei meu ministério muito cedo. Eu nasci e cresci num lar cristão. Entreguei minha vida a Cristo com perto de 3 anos de idade. Fui batizado nas águas com 7 anos, numa denominação que não batizava ninguém com menos de 12. Recebi o meu chamado para o ministério aos 8 anos de idade. Aos 15, essa é a parte que eu lamento ter demorado, eu fui cheio do Espírito Santo. E aí eu perdi o juízo e nunca mais recuperei, graças a Deus. Irmão, eu comecei muito cedo, aos 15 anos eu evangelizava, pregava na rua, em presídio, em tudo até canto e buraco. Aos 18 anos eu comecei a viajar e pregar a palavra, já em tempo integral. Eu gastava horas trancado no meu quarto em oração todos os dias. O resultado é que mesmo que aquilo que a gente pregava no início não fosse lá aquele tipo de coisa que eu gostaria que ninguém ouvisse hoje, graças a Deus naquela época não se gravava tudo como hoje. E tem coisas que eu assim agradeço a Deus não estarem registradas. Apesar de não ter todo esse conteúdo e bagagem, as pessoas chamavam, sabia de uma coisa, Deus vai se manifestar. E por conta dos sinais, por conta das curas, dos milagres, as portas começaram a se abrir depressa. Aos 19 anos de idade, eu já falava em ginásios cheios. Estava vendo muita coisa extraordinária da parte de Deus. Mas eu me lembro que aos 20 anos de idade, eu tive um acidente de carro, que me gerou uma crise enorme, eu não vou falar disso aqui, mas se você tiver interesse em entender, eu acredito que uma das melhores coisas que eu tenho para compartilhar, principalmente com líderes, está no meu livro, O Agir Invisível de Deus. No dia em que eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral, 1 ano e 3 meses depois desse acidente, porque ele acabou me tirando do ministério itinerante, me empurrando para esse lugar que eu não queria, o acidente do ministério pastoral. Depois de praticamente 1 ano à frente de uma igreja, chegou o momento do nosso reconhecimento. No dia em que os pastores estão orando, impondo as mãos, profetizando, um dos pastores que me mentoreava na época, hoje ele é parte da nossa equipe lá em Curitiba, o Francisco. Na hora que ele impôs as mãos para orar comigo, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus. Ele viu o anjo como você está me vendo, ouviu o anjo como você está me ouvindo. E o anjo, entre outras coisas, falou para ele, primeiro de nós 3, falou, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. E hoje eu entendo a preocupação dele. Eu tinha 20 anos de idade na época, solteiro. Eu brinco, Silas, que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo, o eu daquela época, ao ministério. Éramos muito imaturos. E o anjo falou, você tem uma preocupação muito grande com eles, mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos do Senhor. Ele está cuidando deles, não há motivo para que você se preocupe. E quando aquilo tranquilizou ele, o anjo apontou para mim. Primeiro para os 3. Estávamos em 3 ajoelhados recebendo oração. Ele disse assim, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E daí ele apontou para mim e disse assim, quanto porém a este? E o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim, ele é rebelde. Ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Eu nunca tinha ouvido essa frase na minha vida. Depois eu descobri que já havia gente falando. O Otmani diz que aqueles que não se deixam ser trabalhados por Deus nem deveriam trabalhar para Ele. Mas ele diz, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. E o anjo
falou com ele, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Mas antes de dar detalhes sobre isso, ele falou, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado, quando ele diz nas orações dele que isso foi coisa do diabo, diz que ele está certo. Mas diga para ele porque Deus o permitiu. Qual era o meu dilema naquele 1 ano e pouco depois do acidente? Eu dizia a Deus, tenho certeza que isso é coisa do cão. Eu falava para Deus. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão. Ou nossa, por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Isso não significa que se acordam amanhã, preenche um formulário dizendo, venho por meio desse, autorizar o miserável do Satanás, fazer uma devassa na minha vida. Mas quando você peca e dá brecha e legalidade, você está dando autorização ao inimigo. Ou, falei para Deus, a permissão pode ser soberana sua, como está lá no livro de Jó. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Por exclusão, estava dizendo, só pode ter sido o Senhor. Eu dizia para ele, minha pergunta, por que o Senhor me entregaria de bandeja na mão do miserável do Satanás? E penso num silêncio, irmão, de 1 ano e 3 meses. Ameacei Deus, fiz greve no ministério, tudo que você puder imaginar. Eu não vou entrar em detalhes da crise, mas 1 ano e 3 meses depois, o anjo diz, diga para ele que ele está certo quando diz que foi uma tentativa do inimigo. O anjo diz assim, diga porém, por que Deus o permitiu? O anjo disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado e tratado por Deus. Ele não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. Era só uma questão de tempo e o sucesso se transformaria em fracasso, porque ele sucumbiria debaixo do peso do próprio ministério. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Ele diz, nos próximos anos vai tratar profundamente com ele, para depois, aos poucos, permitir que ele volte novamente viajar pelo Brasil e as nações. Irmão, eu achei que esse tratamento ia durar 1, 2 anos. Só naquela cidade foram 9 anos. Depois Deus começou a me liberar para plantar igrejas, voltar a viajar aos poucos. Deixa eu te dizer uma coisa, em menos de 1 mês, eu vou estar completando 25 anos de ministério pastoral. E depois de tanto tempo de espera, está chegando a hora que o Senhor está dizendo, agora você pode começar a fazer um pouco mais. E nesse momento, eu olho para trás, eu olho para dentro de mim mesmo, e eu descubro como eu preciso amadurecer. Algo que você não enxerga quando você está no estágio da imaturidade, é ela. Eu lembro que minha esposa disse, quando meu filho estava falando em casamento, ela olhou para mim e falou, ele é uma criança. Falei, da mesma idade que você tinha quando casou. Ela falou, bem que minha mãe dizia que eu era uma criança. Eu falei, você só não enxergava. Nós éramos 2 crianças. Mas quando você está nesse lugar, normalmente você não enxerga. Mas deixa eu te dizer, querido, se nós não nos permitirmos ser trabalhados por Deus, nós não vamos poder usufruir a plenitude, nem dessa herança de vida cristã, e nem do lugar ministerial onde podemos entrar. O Senhor diz para Paulo, vou até te deixar ter um pouquinho mais de experiência, mas vou ficar furando, murchando sua bola o tempo todo, para você não se perder no processo. Então, maturidade é aquilo que mais se requer de quem quer viver a plenitude da herança. Agora, a pergunta é, como a gente alcança a maturidade? E esse é o ponto prático. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que maturidade não vem sem tempo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus disse em Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 29. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A semente brota e germina. Ele diz, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando estiver maduro aqui vai se colher. O que é que Jesus está dizendo? Você não planta a semente num dia para colher no outro. Porque para ela se desenvolver e depois amadurecer, é necessário tempo, há etapas específicas de um processo. Então, em primeiro lugar, não há maturidade sem tempo. É por isso que enquanto o filho é menor, ele não pode ser introduzido na herança, não teve tempo para amadurecer. E maturidade não vem de forma instantânea. Por que que o novo convertido, irmão, pensa num novo convertido que já arrebentava a boca do balão, como dizia a gíria de 1900 antigamente, foi Paulo. O próprio Jesus aparece para ele, fica trancado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, cheio do Espírito Santo no final, já recebe palavra profética, um cara que está testemunhando Jesus. Ele era alguém que podia dizer, há exceções, mas deixa eu te dizer, ele não fez isso.
Jesus, aos 12 anos de idade, dava um banho de Bíblia e muito mestre da lei, mas não começou a ensinar antes dos 30. São duas coisas completamente distintas. Você poder ser útil e você poder liderar. E nós precisamos entender que algumas delas não vão ser alcançadas sem tempo. Mas pastor, só o tempo resolve tudo? Também não. Quem dera só o tempo resolvesse tudo. Mas só o tempo não resolve tudo. Porque Hebreus 5,12 diz, quando vocês já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido, então ele está dizendo, tem tempo de fé aí. E era para vocês estar vivendo em um outro lugar, já ensinando os outros. Mas quando deveriam ser mestres, vocês têm necessidade de que se vos ensine de novo os princípios elementares do reino de Deus. Em outras palavras, vocês continuam criança, vocês não amadureceram. Então, se não há maturidade sem tempo, por outro lado, só o tempo também não garante. Precisa haver uma combinação de tempo com processos. E tem gente que perde tempo sem se submeter a processos. E aqui eu quero fazer, junto com o meu ensino, uma espécie de desabafo. Porque a estrutura familiar vem mudando na nossa atualidade muito rápido. E a gente não consegue perceber nem algumas mudanças, nem as suas consequências. Então me deixa falar um pouco dessa questão familiar. Quando você olha para a Bíblia, você percebe uma mentalidade diferente da que vemos hoje em dia. Por exemplo, encontrei um dia desses alguém muito querido, meu e da minha família. Olhei para aquele irmão, que tem um filho só, e perguntei, está pensando em ter outro? O menino já está um pouco crescido. Ele olhou para mim, mas pensa num cara que respondeu no bate-pronto, Silas. Assim, não precisava pensar e disse, de jeito nenhum. E eu até me assustei com de jeito nenhum a empolgação dele, né? a determinação dele em responder. E eu falei, por que não? E de novo ele não precisou nem pensar e disse, porque é muito caro. O que aquele pai está dizendo? Que o filho não merece investimento? Pelo contrário. Ele está dizendo, eu quero dar tanto do melhor para os filhos, que eu já fiz a conta com o primeiro, eu não consigo dar o que eu gostaria de dar para 2. Então vou parar no primeiro. Nós não estamos falando de um pai desnaturado que não quer fazer algo pelo filho, mas quer dar um nível tão diferenciado que diz, não consigo bancar mais de um. Do que eu estou tentando falar aqui? De uma mentalidade. Agora vamos para a mentalidade bíblica. O Salmo 127, falando dos filhos, diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, que tem um monte de filhos. Qual era a perspectiva naquela época que levava alguém a dizer, bênção ter um monte de filho? O que é que eles levavam em conta? O que é que eles pensavam? O texto diz assim, não será envergonhado quando tratar com seus inimigos a porta. Na hora de resolver a treta, para falar num português mais claro, quanto mais cabra-macho estivesse em pé atrás daquele pai de família, mais garantida a situação estava. Qual era a perspectiva da bênção de ter mais filhos? Sempre era pensando o que os filhos fariam pela família e não o que a família faria pelos filhos. Um pai não pensava, eu não posso ter mais filho porque é caro, e dizia, quanto mais filho dentro de casa, mais mão de obra para trabalhar, a terra tem, mais pão a gente coloca na mesa. Então a bênção de se ter mais filhos era sempre em função de uma maneira de pensar que nós perdemos. Nós já não pensamos o que é que os filhos podem fazer pela família. A gente virou escravo de uma nova geração e a gente é que faz tudo por eles, tudo por eles, tudo por eles, e eles nada pela família. Não, pastor, o senhor foi numa cultura muito longe. Ok, vamos voltar uma geração. Meus 2 irmãos, eu sou do meio de 3 filhos. Meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, começaram a trabalhar aos 12 anos de idade, como pacoteiros e supermercados. Pacotava compra, carregava caixa. Eu tentei dar uma de esperto. Dizia para papai, não com essas palavras, não com esse nível de definição, que eu tinha uma alma empreendedora. Que eu queria ser meu próprio patrão, que eu queria ter meus próprios negócios. Enquanto meus irmãos ralavam o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo, eu me divertia. Até os 14. Eu sou de uma geração que ainda soltou pipa. Que fala pipa? E não apenas soltou pipa. Eu fazia umas piponas assim, bem diferenciadas. Vendia com os camaradas do bairro vizinho que tinham uma condição financeira que a turma do nosso. E quando eu vendia, eles levantavam, eu não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque quando eles levantavam, eu descia com a minha, cortava com o cerol e aparava, dava uma arrumada e vendia de novo. Tudo dentro da lei. Eu não sei aqui no Rio, no lugar onde você mora, mas isso no interior de São Paulo, onde me criei, se a pipa tivesse para cima do poste, era guerra, para baixo do poste não podia. Então só cortava acima do poste, tudo dentro da lei.
E vendia de novo, às vezes vendia a mesma pipa 5 vezes para o mesmo cliente. Eu ainda peguei a época de jogar bolinha de gude. Que falava bolinha de gude? Fubeca, como que é? Eu rapelava os amigos na bolinha de gude, ganhava tudo. Aí dizia para ele, vai comprar na loja não que é mais caro, te faço metade do preço. Vendia para ele, rapelava de novo, vendia de novo. Irmão, eu ganhava dinheiro me divertindo. E eu achava uma bobagem meus irmãos estar o dia inteiro ralando. Mas um dia entro em casa, aos 14 anos de idade. Tem um amigo do meu pai na sala, eu cumprimento, todo mundo, meu pai diz, ei, volta, cumprimento direito, seu chefe. Falei, seu quê? Meu quê? Seu chefe. Falei, não estou entendendo. Ele falou, acabei de arrumar um emprego, é isso que ele veio acertar, você começa amanhã. Uma quarta-feira, Silas, para eu começar na quinta, não deu nem o fim de semana. Eu olhei, primeira pergunta, vou ganhar quanto? Para ver se valia a pena. Ele falou, não interessa. Como que não interessa? Eu falei, pai, o senhor sabe que eu ganho mais do que meus irmãos me divertindo. Ele falou, esse é o ponto. Trabalho não tem a ver só com o que você ganha. É uma escola de caráter que você não está tendo. Você tem que ter horário, tem que ter chefe, gente para quem prestar conta. Então, a partir de amanhã, tu começa a trabalhar. E dizer, a partir de hoje, depois de tirar o dízimo, que é a parte de Deus, você só vai ficar com esse pequeno percentual. O resto você vai ajudar em casa. Eu lembro que eu olhei para meu pai indignado e falei, você não precisa. Ele falou, eu posso não precisar, mas você precisa. Você tem que aprender que filho não é um bicho sanguessuga, que só fica arrancando tudo da família. É alguém que depois de uma idade vai contribuir, vai trabalhar para a família, vai oferecer algo. Agora, mas o que aconteceu com essa mentalidade? A nova geração não faz nada. Os meninos não cortam a grama, não põem lixo para fora, não arrumam a cama, os meninos não lavam a louça, não ajudam a cozinhar, e os pais é que faz tudo por eles o tempo todo. Um dia desse alguém na igreja reclamou, falou, pastor, essa nova geração está muito mimada. Falei, quem foi que mimou? Agora a escultura saiu ruim, a culpa é da pedra. E o escultor não paga a conta? Eu falei, se a nova geração é mimada, é porque vocês, a geração anterior, estão estragando elas. Os pais de hoje em dia estão ficando mole demais. Irmão, deixa eu te dizer algo, é sério o que eu estou te dizendo. O assunto não é esse. Mas se você me desse uns 3 dias inteiros para nós ser exaustivo, eu te mostro isso com muito afinco na palavra de Deus. Há uma visão de criação de filhos que nós estamos perdendo. Porque nós somos parte de uma geração que acha que foi muito reprimida, que nossos pais foram muito duros, e que a gente decidiu dar uma versão de vida mais soft e suave para a próxima geração. E o que a gente não entende é que a firmeza que tiveram conosco construiu um caráter. E a falta de firmeza que nós estamos deixando de ter com eles está produzindo alguma coisa errada. Gente, se você é um desses do que eu vou falar agora, faz cara de paisagem, finge que não é com você, para não parecer que está passando vergonha. Não dá para entender garotos de 30, 40 anos morando na casa dos pais, jogando videogame. Eu não consigo entender isso. Nós temos uma lacuna de uma geração de homens, mulheres de Deus e pregadores, aí tem um vazio. E um ou outro garoto aqui ou lá parecendo fazer algo. O que é que está acontecendo? A gente não percebe que há uma estrutura de pensamento que está desprogramando a gente por um monte de coisa. E a gente tem que resgatar uma forma correta de lidar com os filhos. Meu filho, quando fez 18 anos, ele foi estudar fora. Desde os 14 ele tinha ganho uma bolsa de estudos. Antes dele mudar, eu tive uma conversa com ele. Falei, filho, a escola vai ser de graça. Mas morar custa, viver custa. E o que você ganha, e vai continuar ganhando, prestando serviço, você trabalha, né, desde os 16. Eu falei, o que você ganha, não dá para se manter lá. Ah, pai, Deus me abençoou com esse mantenedor aqui. Eu falei, eu sou grato a Deus por ele. Mas juntar o que você ganha e o que ele te dá, não é suficiente para te bancar lá, ainda mais com esse dólar. Eu tenho que entrar com tanto. Minha parte e minha cota é essa. Isso significa o quê? Você vai ter que fazer um orçamento. Você vai ter que viver com tanto. Agora, preste atenção. Porque aos 18 anos, o menino já estava falando de casar. Eu falei, eu te dou todo o meu apoio. Te dou a bênção para você ir à frente com essa garota. Mas, primeiro você tem que aprender a ser homem. E você acha que com 18 anos de idade, você é muito adulto. Mas não é tão crescido como você acha. Falei, então se você quer levar essa história, tanto de morar fora, como casar cedo adiante, e eu apoio, eu vou ter que te botar na estufa. Vocês usam essa expressão aqui? Enrolava a banana no jornal, botava debaixo do fogão para acelerar
o processo de amadurecimento. Falei, vou ter que te botar na estufa. Ele me olhou com a cara de, hã? Falei, deixa eu usar um versículo apócrifo, para você entender. Tirar do filme Tropa de Elite. Eu batendo na sua cara e dizendo, 02, pede para sair. E vendo até onde você aguenta. Vai ser mais ou menos assim. Você quer o jogo? Eu posso acelerar o processo. Mas você quer jogar o jogo? Quero. Você vai aguentar? Vou. Falei, eu acho que você não sabe o que está falando, mas eu acredito que você vai lutar para isso. Falei, pois bem, primeira lição. Não adianta você pensar em formar uma família se você não cuida do orçamento nem como solteiro. Então, primeira coisa, você vai ter que aprender a cuidar do seu orçamento. Se você gastar mais do que aquilo que você pode, eu não vou te socorrer. Não me ligue pedindo dinheiro. Eu falei, você sabe, quando eu te prometo algo aqui em casa, é que nem o decreto dos reis da Média e da Pérsia, irrevogável. Porque, querido, se deixar, eles vão construindo todo um estilo de vida que às vezes nós estamos apoiando e ajudando eles a ir para o lugar errado. Um dia eu cheguei em casa, minha mulher, não é que ela está triste, mas ela não está feliz. Minha mulher sempre é sorridente, empolgada. Cheguei, ela não estava feliz. Não estava triste, mas não estava feliz. Sabe esse mistério? Olhei e falei, tem algo diferente aí. Tudo bem, amor? Tudo. Falei, não está tudo bem. Não, está tudo bem, não está, amor? Tem alguma coisa te incomodando. Pode não ser grave, porque você não está triste. Mas tem algo te incomodando, você não está feliz. Apertei um pouquinho, ela soltou, não, estou com a dó do Israel. Nosso filho estando fora. Falei, dó do quê? Ele lá longe, sozinho, com privações. Falei, amor, tinha que ter dó de nós, que estudamos nas escolas estaduais. O menino está na América, no primeiro mundo. Não, é por causa que ele fez um comentário hoje. Qual foi o comentário? Não, a gente estava falando e pelo vídeo ele viu a fruteira. E quando ele viu as frutas, falou, nossa mãe, que saudade dessas frutas do Brasil. Aqui a fruta é cara, não dá para comer toda hora. Ai, que dó do bichinho. Irmão, nem discutir com a mulher. Passei a mão no telefone, saí de fininho. Subi bondade de cima, eu moro num sobrado, chamei ele pelo WhatsApp. Ele atendeu, e aí pai, tudo bem? Falei, tudo bem, coisa nenhuma. Falei, a próxima vez você chorar com a sua mãe, que não tem fruta para comer, não vai te faltar só fruta para comer não, moleque. Eu falei, tu quer casar? Quero. Aprenda a ser homem. Homem não chora com mulher, você chora comigo, chora com os amigos. Mas para elas nós damos o ombro, nós seguramos o tranco. Se você chorar com a sua mãe, se você chorar com a sua irmã, se você chorar com a sua noiva, você vai ver o que é bom para você. Aprenda a ser homem, rapaz. Eu não estou dizendo que homem não chora, irmão, eu estou dizendo com quem você chora. Deus deu ao homem uma condição e uma estrutura para suportar peso e problema. E tem muito marido tentando partilhar todos os níveis de pressão em cima das suas esposas sem poupá-las. Depois de um tempo, minha esposa diz, eu acho que Israel se acostumou lá, nunca mais reclamou. Primeiro mês, tudo bem com o orçamento. Segundo mês, tudo bem. No terceiro mês, faltava 3 dias para terminar o mês. E aí a gente falava praticamente todo dia no telefone. E ele falou, começou a conversa. Os pais já sabem que tem algo diferente. Quando o filho começa assim, então pai. Então o que, meu filho? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês. Mas será que o senhor não pode me mandar o dinheiro antes? Eu falei, não. Ele falou, o senhor não tem dinheiro? Eu falei, tenho, está parado na conta, mas não posso mandar. Por que não? Porque nós temos um trato. Eu não mando dinheiro antes de acabar o mês. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo. É que meu dinheiro acabou. Eu falei, o problema é seu. Nós combinamos que eu não mandaria antes. Pai, só são 3 dias. Falei, te devolvo a mesma fração. Só 3 dias, espera os 3 dias. Não, pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei hoje. Eu não tenho o que comer. Irmão, olha para mim diante de Deus. Sabe o que eu falei para ele? Jejua. Eu falei, você não foi para buscar Deus? Falei, você já fez pelo menos uns 2 jejuns de 3 dias na água e não morreu. Não é agora que tu vai morrer. Ele estava lá na casa de oração no Câncer, irmão. Tinha que pagar 4 horas de oração todo dia. Falei, vai lá, é fim de semana mesmo, deita no chão, fica 3 dias deitado sem levantar orando. Eu não vou te mandar dinheiro. É lógico, não falei nada para a mãe do menino, que a gente tem que ser sábio. Esperei passar os 3 dias. Depois que mandei o dinheiro, o menino comeu, sobreviveu. Aí fui conversar com a minha esposa. Falei, meu amor, esse seu filho é uma bênção. Ela, e não é? Falei, não, é sério. O menino mandou outro jejum de 3 dias na água. Que bênção. Quando ela falou que bênção, eu falei, pronto, agora está mais fácil. Aí falei para ela, tá certo que eu dei uma mão.
Ela falou, você é um pai incentivador. Eu falei, dessa vez foi meio compulsório. De repente ela para e já olha e diz, o que é que você fez? Ela não usou essa frase, mas o olhar era, o que é que você fez com o meu nenê? Eu falei, antes você continue pensando isso. Ele não é mais nenê. Ele cresceu, está na hora de virar homem. Eu falei, eu me recusei a mandar dinheiro, deixei ele 3 dias sem comer. Ela me olhou com um olhar muito diferente. Eu falei, amor, você sabe o pai que eu fui até hoje. E o homem de Deus que eu sou. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a crise que eu fiquei enquanto falava para ele. Mas algo dentro de mim, eu sei que era o Espírito Santo, dizia, não se deixe dobrar. Seja firme com ele. E eu falei para ele aquilo que meu pai falava para mim, que eu odiava quando meu pai falava. Um dia você vai entender. E um dia você vai me agradecer. Pensa no sabor de vingança de falar isso para a próxima geração. Por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque praticamente 2 anos depois, ele me liga, no primeiro semestre desse ano, e diz, pai, eu achei que talvez demoraria muito tempo para fazer isso, mas eu quero te agradecer. Ele falou, foi difícil engolir aquilo. Eu ficava pensando que pai se recusa a dar comida para um filho. Meu primeiro pensamento não era que filho não ouve o pai e não cuida do orçamento. Ele diz, meu primeiro sentimento era que pai se recusa a dar comida para um filho. Eu falei, você ficou com raiva? Ele falou, não pai, eu parei no nível da indignação. Não transicionei para raiva. Eu falei, como é que você lidou com isso? Porque nós nunca mais conversamos sobre o assunto. Ele falou, eu levei em conta o pai que você sempre foi. E quando eu olhava o pai que você sempre foi, o que eu estava tentando sentir a seu respeito não combinava com o resto. O pai presente, o suporte, o apoio, seu investimento, sua disposição de lutar por mim. Então eu tive que dar o voto de confiança. Ele sabe algo que eu não sei. Ele entende algo que eu não entendo. É melhor eu esperar e confiar nele. Minha segunda lição para ele, eu falei, filho, agora tu aprendeu do orçamento. Eu falei, se eu te socorro no primeiro mês, você ia correr pedindo recurso todo mês. Esse negócio não para. Eu falei, agora que você entendeu que é sério. Eu falei, deixa eu te explicar algo. Se acontecer de novo, não me ligue. Se for para essa eu já sabia, ok, mas a segunda é, se posicione para buscar em Deus provisão. Porque eu não posso te ensinar só a ser um homem responsável. Eu tenho que te ensinar a ser um homem de fé. Quantos milagres de provisão você viu dentro de casa enquanto crescia? Ele falou, muitos, pai. Eu falei, pois é, está na hora de você conhecer o seu Deus e não só o Deus do seu pai. Está na hora de você entender o que Ele pode fazer por você. Programe seu orçamento, mas pode ser que algo vá fugir o controle. E quando fugir, eu também não vou te socorrer. Porque agora eu quero forçar a barra, que nem a águia faz com o filhote, forçando ele a voar. Dependa de Deus, meu filho. Entre num lugar diferenciado. Falei, deixa eu te dizer, muito tempo antes de casar, meu pai não tinha condição, não é que não tinha vontade de fazer nada por mim. Falei, seu pai viveu toda a vida sem precisar nada dele, mas ele, consciente ou não, me empurrou para um lugar para depender do Pai Celeste. E filho, tem sido emocionante viver nesse lugar. Eu quero que você viva nesse lugar. Eu falei, então na próxima vez, em vez de pensar em me ligar, também não aceite só a ideia de jejuar toda vez no compulsório. Vá a Deus. 2 meses se passaram depois do jejum compulsório. E faltava 2 dias para terminar o mês, acabou o dinheiro. Primeira coisa que ele pensou, bom, quem jejua 3, aguenta 2. Mas enquanto ele estava lá na casa de oração orando, de repente ele ficava lembrando, eu falando, peça a Deus, peça a Deus. Ele falou, Deus, eu acho que isso não é só lembrança. Eu acho que o seu Espírito está me lembrando. E quer saber, eu não quero jejuar na marra dessa vez. Eu tenho feito vários jejuns por amor, por desejo da sua presença, para te buscar, mas dessa vez não quero jejuar não. Eu quero é teu milagre, é tua provisão. E ele entrou num lugar de começar a orar e clamar a Deus. Enquanto ele estava orando e clamando, irmão, de repente a fé parece que começou a brotar e romper dentro dele. E de repente o Espírito Santo falou, sai agora e vá para a cafeteria. Ele saiu, foi para a cafeteria, para encurtar a história e a gente terminar. Ele pegou a fila, enquanto ele estava na fila. Quando chegou, o rapaz estava à frente dele, ele era o próximo da vez. Pediu tudo que tinha que pedir, de repente parou, ele nunca viu ou conheceu o rapaz. Ele falou para o caixa apontando para ele, o que esse menino aqui atrás pegar é por minha conta. Diz que meu filho disse, não, que é isso? Falei, meu filho, tu na fila, sem dinheiro, esperando algo acontecer e diz, não, que é isso? Foi para algo que nem a gente imagina que vai reagir. Aí o cara falou, não, eu vou pagar o seu café. Insistiu tanto, saiu constrangido, falou, então tá, pediu só um café, só um copo de café. Falou, não, você não veio aqui só beber o café. Você com certeza quer comer? Não, só o café tá bom. Esse cara falou, eu não vou insistir com você. Perguntou para o funcionário.
Ele deve vir aqui todo dia, vem. O que ele gosta de comer junto? Não esse tipo de muffin aqui, então deu um desse aí. Pagou os dois, pegou o troco, enfiou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. Irmão, esse menino surtou, a fé dele surtou. Em um ano que ele ficou lá, ele teve 3 experiências dessa, de pegar fila sem saber como pagaria. E é lógico que a fé dele começou a crescer. Irmão, eu olho para trás, vejo coisas que Deus me permitiu passar, que esticaram a minha fé, que fortaleceram o meu caráter, me colocaram num lugar de dependência de Deus. E deixa eu te dizer, se você me perguntar se queria voltar lá atrás e ter uma vida soft, tranquila, não. Sabe por que a maioria dos crentes não entende Tiago 1:2, meus irmãos, tem por motivo de alegria o passardes por várias provações, porque a nova geração está sendo tão mimada dentro de casa. E não é mais submetida a determinados processos que os pais submetiam os filhos antigamente. E eles acham que Deus vai tratá-los com o mesmo mimo que os pais. E quando Deus lhe permite passar por processos que ele não está acostumado, ele entra em crise, ele muitas vezes questiona Deus, a fidelidade de Deus, ele decepciona, porque na verdade o que ele não entende é o padrão de Deus, nem para a criação dos filhos, nem a forma como Deus quer que os seus filhos amadureçam. Então nós precisamos entender e resgatar essa questão dos processos. Por favor, diga amém. Amém. Porque se não conseguirmos resgatar isso nem dentro de casa, da família, nós não vamos entender o paralelo. E por que eu contei a história do meu filho? Enquanto ele falava com ele no telefone. Porque ele voltou da lua de mel. Quando ia casar, faltava $500 no orçamento dele. Ele estava morando na América. Eu falei, filho, como é que você vai fazer com os $500? Eu não vou bancar você. A Bíblia diz, deixará o seu filho, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Eu falei, você quer se unir, tem minha aprovação, mas nós vamos cortar o cordão umbilical. Eu não vou te bancar. Você vai ter que ser homem para manter a sua casa. Ele falou, pai, enquanto eu estou com visto de estudante, eu não posso trabalhar. Mas quando sair o green card, minha nora tem cidadania americana, ele falou, eu vou fazer isso. E o tempo que leva, eu tenho uma reserva. Não se preocupe comigo. Falei, ok. Ele volta da lua de mel, me liga e diz, pai, pastor da Priscila, minha nora, me fez uma proposta. Quer que eu pastoreie os jovens e adolescentes da igreja? E me ofereceu um salário de $2.500 por mês. Eu falei, que bênção, filho, ainda vai sobrar 2 contos. Ele falou, pai, a bênção é maior. Quando ele falou, a bênção é maior, eu estou imaginando mais dinheiro. Ele falou, eu falei para ele que só aceite se for como voluntário. Eu falei, o quê? Ele falou, eu falei para ele, só aceite se for para trabalhar de graça. Falei, meu filho, você tem família para sustentar agora. Ele falou, pois o pastor me disse a mesma coisa, eu vou te dizer o que eu falei para ele. O Senhor me ensinou primeiro a ser homem e ter orçamento, e eu faço as contas. Mas o Senhor também me ensinou a ser homem de Deus. E o Espírito Santo me dirigiu a tomar essa decisão. E o Senhor mesmo, quando me mandou para cá, falou, vá com a mentalidade de dar, não de receber. Eu falei, pai, quando eu estava aí no Brasil, dei meu primeiro salário, o Senhor viu a bênção que eu recebi? Imagina o que é eu, como homem de família agora, dar meu primeiro ano de sustento todo. Eu falei, sua mulher está de acordo? Ele disse, tá, deixa eu falar com ela. Ela, ai pai, nós estamos tão felizes, parece que a gente ganhou na loteria. Eu pensei, bando de doido, vocês se merecem. Eu que provocava o menino, agora estou pensando, criou um monstro. Naquele mês ele postou uma música no canal dele no YouTube, que em um ano bateu 50 milhões de views. A música puxou o resto do canal. Para resumir a história, só do YouTube ele ganhou mais dinheiro do que ganharia da igreja, de monetização. Fora os outros milagres. No início desse ano ele me liga e diz, pai, tudo começou naquele jejum. Se você tivesse amolecido e não me ensinado a ser homem, e depois não me empurrar a depender de Deus, eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo hoje. Eu achei que demoraria, mas eu quero te dizer muito obrigado. E naquela hora o Espírito Santo falou, comece a ensinar sobre os processos. Porque diz o que está impedindo muitos de romperem no espiritual é a falta de entendimento desse paralelo no natural. E aí quando eu perguntei para ele, eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Quando já dá um alívio na turma, o pessoal diz, o pregador não está tão fora de controle. Quando eu perguntei para ele, como é que você lidou com a crise? E ele me disse, foi pensando no pai que você sempre foi. O Espírito Santo também falou comigo. E diz, eu quero que você chame as pessoas que estão vivendo os meus processos a olharem para mim da mesma forma que seu filho falou. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Preste atenção, ele não falou no que eu estou crendo, porque você não crê numa coisa, você crê numa pessoa.
Alguém que está acima de qualquer suspeita. A fé se apoia no caráter de Deus. Quando Paulo diz, eu sei em quem eu estou crendo. Porque deixa eu te dizer, irmão, não é o que você passa. É se você tem ou não tem estrutura. Jó e a sua esposa passaram pelas mesmas coisas. E nós não vamos fingir que foi pouca coisa. Mas a mulher de Jó olha para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Sabe o que ela está dizendo? Se ele não me der tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, ele não me serve. E tem muito filho sendo criado desse jeito. Jó olha para ela e fala o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. E diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. Sabe o que Jó está dizendo? Pode parecer que ele esteja me matando. Pode parecer que ele queira acabar comigo. Mas a verdade é que eu não estou entendendo a verdadeira natureza do caráter de um Deus que diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E diz, então mesmo que pareça isso, eu vou louvá-lo. Porque na real, eu sei que o meu Redentor vive. Ele há de se levantar sobre a terra. Irmão, quando nós começamos a entender a natureza de Deus, nós não podemos nos permitir sentir abandonados no meio de circunstâncias difíceis. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes eu e você estamos lendo a Bíblia, a gente vê lá, e o Senhor era com José. A gente só não lembra que o Senhor era com José enquanto ele era escravo. O Senhor era com José enquanto ele estava na prisão. Porque o Senhor não é com você, querido, só quando as coisas estão boas. Em alguns processos que forjam o nosso caráter, que vão esticar nossa fé, Ele ainda está conosco. E nós precisamos entender aonde isso pode nos levar, se nós tivermos a atitude correta. Porque diante da mesma circunstância, você tem a mulher do Jó agindo de uma forma e ele de outra. A questão é sua atitude. 12 espias voltaram de olhar a terra de Canaã. 10 deles infamaram a terra e foram mortos pelo Senhor. 2 deles foram os únicos de uma geração inteira que entraram na terra. Pergunta, tanto os 2 como os 10 não tinham o mesmo Deus? Sim ou não? Sim. Não tinham as mesmas promessas? Não tinham o mesmo problema? O que eles tinham diferente? Atitude. Deus diz que a terra é nossa? É, então não importa a circunstância. Deus é sério no que Ele fala. Deus não está de brincadeira. Deus está conosco, nós vamos consumi-los como pão. Uma atitude de fé e confiança. O caráter de Deus não está em jogo. Quando aqueles outros voltam falando mal, eles estão dizendo, Deus está de brincadeira, Deus está de palhaçada, prometeu uma coisa impossível. Que não... O que eles estavam colocando em xeque era o caráter de Deus. Agora, eu e você precisamos nos permitir crescer enquanto entramos nesse lugar de confiança plena. Eu sei que nessa noite, eu estou falando a pessoas que espiritualmente, não importa se você é um ministro de muitos anos, mas todos nós, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como eu acredito, nenhum de nós chegou no dia perfeito ainda há uma progressividade. Então não importa o quanto você já cresceu, tem espaço para melhorar. Mas muitas vezes nós passamos aquilo que no natural os médicos chamam de as dores do crescimento. Os pré-adolescentes passam isso. Dói osso, dói junta, dói musculatura, porque eles estão esticando depressa. Um dia um falou, parece que estão me esticando. Eu falei, então... E muitas vezes, no meio desse processo, eu e você sentimos as dores. Irmão, eu não vou ignorar as crises que a gente pode passar. Nesse meu livro do Agir Invisível de Deus, o que eu mais falo é dessas crises. Mas eu quero te dizer, quando você aprende não apenas a confiar que Deus não te abandonou, mas que Ele vai gerenciar aquilo que você está vivendo. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. O que meu filho falou no telefone aquele dia foi, pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, você teria me poupado do amadurecimento do processo. E eu quero te agradecer, porque você foi homem o suficiente. Ele falou, não sei como foi que você segurou a mãe depois da notícia. Pensa na ursa roubada dos filhotes. E eu quero dar uma palavra às mães agora. Vocês têm uma capacidade de despejar amor e carinho nos filhos. E Deus colocou vocês na família para ser esse estandarte, esse baluarte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. E eu reconheço, não fosse o amor da mãe, meus filhos tinham crescido tudo lesado. Mas embora seja importantíssimo, não é tudo que os filhos precisam. Filhos precisam de limite, filhos precisam de firmeza.
Isso é uma responsabilidade muito mais dos pais do que das mães. Então você, pai, desculpa a minha franqueza, para de ser mole. Não estou falando para ser a versão ignorante ou estúpida, mas seja firme em relação a princípios. E você, mãe, pelo amor de Deus, não fique brigando com seu marido como se ele fosse enviado das trevas para destruir a vida do seu filho. Porque poupá-los dos processos é que vai trazer mais dano do que você imagina. Uma das coisas que não aparece no mapeamento de casamento desmorona hoje é o nível de imaturidade com os quais as pessoas casam. E nós precisamos mudar isso no natural, dentro de casa, mas acima de tudo no espiritual. Mas voltando nas dores do processo, eu quero orar rapidamente com aqueles que estão vivendo um momento de dizer, pastor, eu tenho sentido as dores do processo. Eu não vou chamar você à frente por razões óbvias, nós não temos espaço para isso. Eu não estou falando a meia dúzia de gente enfrentando as dores do processo. Mas eu gostaria que não para mim. Quero até pedir que as pessoas possam permanecer de olhos fechados nessa hora. Eu quero pedir que não para mim, mas para Deus. Se você está vivendo um momento desse onde você diz, pastor, eu tenho sentido as dores do crescimento, as dores do processo. Eu gostaria que você levantasse sua mão bem alto onde você está. Não para mim, para Deus. E nós vamos orar para que o Deus de toda consolação possa não apenas te fortalecer nesse momento, mas fortalecer a convicção de que Ele ama você, de que Ele se importa e de que Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo Consolador, vem sobre nós. Permite-nos nessa noite ter mais do que um discurso ou uma palestra. Toca as nossas vidas, Senhor. Vivifica a Tua palavra. Traz aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir dentro de nós. Nós oramos pela manifestação da Tua graça, do Teu favor. Nós oramos que não apenas nossos irmãos sejam fortalecidos pelo entendimento do Teu amor, da Tua soberania, do Teu controle, mas que eles sejam confortados pela doçura do Teu amor, pela manifestação da Tua graça. Que toda mentira que o inimigo tem usado através de uma leitura equivocada das circunstâncias de abandono caia por terra. Que aquela fé que só a Tua palavra pode produzir e gerar seja acendida novamente dentro de cada um de nós, a ponto de cada um poder afirmar como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E ao mesmo tempo em que oramos por fortalecimento, nós oramos, ó Deus, por uma geração que redescubra os processos de maturidade. Porque sem maturidade jamais teremos acesso à herança plena. E Senhor, nós nos recusamos ficar no lugar de mediocridade. Nós nos recusamos estacionar no lugar tão aquém de tudo aquilo que o Senhor sonhou, planejou e preparou para nós. Então nós suplicamos, intensifique os Teus processos. Intensifique os Teus processos. Enquanto o Teu Espírito trabalha em nós, que a Tua graça nos sustente, assim como Paulo, para quem o Senhor diz, minha graça te basta, que ela se manifeste na nossa vida, mas que a maturidade venha, e que juntamente com ela, possamos usufruir da plenitude da herança. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso. O que eu resumi aqui é muito pouco perto do que nós estamos compartilhando nesse livro, Maturidade. Querido, eu não ganho nada com os meus livros. Minha única motivação, eu digo isso para você diante de Deus, é tentar te ajudar a crescer. Mas eu acredito que esse é um assunto que Deus quer que a gente preste atenção. Eu entendo que o que Deus tem me dirigido a falar sobre o assunto, ou mesmo escrever, não é só parte de instrução e ensino. É parte de um momento que nós podemos classificar de alinhamento profético, que Deus quer trazer e produzir na igreja. Então, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Né? Nós vamos te abençoar com outro livro junto, está lá no stand da Central. Eu acredito que vale a pena o investimento que você vai fazer nisso. Amém? Fala para uns 2 ou 3 se achar que tem liberdade. Deixa Deus te usar, vaso.
Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor.